Quando o patrimônio do casal está entrelaçado com uma estrutura empresarial, o divórcio deixa de ser apenas uma questão familiar e se torna uma disputa de alta complexidade societária. Se você é casada com um empresário, precisa entender que as regras do jogo mudam e que a sua segurança financeira depende de você enxergar o que está escondido atrás desse CNPJ ou camuflado nele. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a divisão de uma empresa na separação, porque o valor que o seu marido diz que o negócio vale quase nunca é o valor real e quais são os mecanismos jurídicos que garantem que você receba a sua parte justa de tudo que foi construído durante a união em razão do seu regime de casamento. A partilha de cotas empresariais em um divórcio, ela precisa considerar sempre o regime de casamento que foi adotado e a data de construção dessa empresa. Se a gente partir da premissa que essa mulher não ingressou no quadro societário e ela é sócia porque o marido é sócio, ou seja, ela é sócia do marido em razão do regime de casamento, ela não vai ter direito a receber essas cotas, parte da sociedade, e ingressar nesse contrato social. Porque o direito, ele entende que o princípio que rege a relação societária chama affectio societatis, ou seja, você precisa ter afeição social, você precisa querer poder estar com a pessoa naquela condição de sócio. E naturalmente, se você está num casamento que você quer romper o casamento, você não quer mais se manter, né, em comunhão, uma comunhão de vida com essa pessoa, você não tem condições de se manter sócio dessa pessoa a princípio. Além do que a empresa está no nome dele, ele toca o negócio, enfim. Então o que você tem é acesso àquilo que aquelas cotas representam. Se você tem acesso às cotas, você precisa quantificar quanto cada cota vale e a partir daí fazer um movimento de negociação dessas cotas. Então você faz a avaliação dessa empresa, entende se o seu marido, por exemplo, tem outro sócio e tem 30%, que você vai ter 15%, né, o correspondente a 15% dessas cotas, e não que você vai ingressar nesse contrato social. E para isso você precisa avaliar essa empresa para conseguir aferir de fato quais são esses valores, do que está em jogo. Além disso, existe o direito que você tem sobre distribuição de lucros, enfim, existe uma série de consequências que você pode adotar, juridicamente falando, para fazer uma pressão em relação a esse parceiro para que você consiga acessar essas informações e consiga fazer uma partilha. Outra relação diferente é se você está no contrato social. Se você é uma sócia minoritária numa empresa e o seu marido é o sócio majoritário, ainda que você se divorcie dele, você tem direito às cotas proporcionais, ou seja, você vai ter um regime aqui de 50% das cotas, mas no contrato você tem, por exemplo, 10 ou 20%, você consegue, como sócia minoritária, interpelá-lo judicialmente e ao contador para esclarecer os pontos, inclusive requerer alguns esclarecimentos em relação à condução da administração dele como sócio dessa empresa. Isso é muito interessante para evitar que esse homem tenha uma liberdade irretocável, irreparável em relação às decisões da empresa. Então você precisa ter clareza em relação a isso e notificá-lo para que ele promova os esclarecimentos que você precisa. E com relação ao lucro, algo importante que a gente precisa trazer aqui é que muitas vezes só ajustar que você vai receber, por exemplo, 50% daquilo que for distribuído de lucro para ele, não é suficiente. E você sabe por quê? Porque se ele está na gestão do negócio, ele delibera se vai haver ou não a distribuição desse lucro. Então você fica vinculada a receber essa parcela somente se ele considerar que vai haver a distribuição de lucro. Então adivinha só, para lhe prejudicar, você acha que ele vai fazer a distribuição de lucro anual ou ele vai reter esse valor e vai fazer um investimento, por exemplo, na empresa e vai dizer que não teve lucro a ser partilhável? Por óbvio que ele vai fazer essa opção e não vai distribuir o lucro. Então é importante que haja instrumentos nesse acordo de sócios esclarecendo que existe o dever de uma partilha mínima dos lucros, enfim, estabelecer algumas regras nesse acordo de sócios para que você consiga ter o seu direito preservado. Porque tudo aquilo que for contrário a ele ou que ele possa fazer para lhe prejudicar na tentativa de forçar um acordo, possivelmente ele vai lançar mão. Então existem instrumentos que a gente tem que ter clareza. Se você é sócia porque ele é sócio pelo regime de casamento, ou se além disso você tem algum percentual. Ainda que seja 1%, dependendo da natureza da empresa, né? Se ela é limitada, se enfim, você vai conseguir de alguma forma fazer além da natureza da empresa, né? Se for limitada, por exemplo, se for uma empresa individual, precisa entender quais são os elementos que você está autorizada, né, pela legislação para você acessar essas informações financeiras e mais do que isso, para você compelir o seu então parceiro
a destinar uma parcela fixa para distribuição de lucro, enfim, a atender as demandas que você tem. Mas como sócia da empresa, você tem direitos, ainda que seja uma sócia minoritária, e você precisa ter clareza em relação a isso, justamente para usar esses elementos para favorecer um acordo, para favorecer o seu divórcio. Inclusive, a gente pode pensar em alguma previsão que você, de repente, impeça que ele atinja um objetivo, e aí, como ele vai precisar atingir aquele objetivo, para ele aquele objetivo vai ser maior do que penalizar você em relação ao divórcio, ele vai acabar cedendo e pagando o que você quer, o que você almeja, o que você precisa, para que você autorize e libere, por exemplo, a realização dessa venda, dessa negociação, enfim, desse contrato que ele está desejoso de fazer. O seu marido pode tirar você da sociedade ou impedir que você acesse o lucro da empresa durante o divórcio, desde que o motivo não seja esse, porque vocês estão se divorciando. Na verdade, existe uma previsão concisa no contrato social, quais são as falhas que você pode cometer para justificar a retirada desse sócio, a saída desse sócio minoritário, por exemplo, a exclusão, melhor dizendo, desse sócio. E com relação à distribuição de lucro, se ele é o sócio administrador, se ele faz a gestão disso, ele pode, não é impedir diretamente que você receba, mas não fazer a distribuição para que indiretamente você também não receba. Então precisa ficar atento a isso e fazer um acordo de sócios adequado para que você possa ter a garantia desse recebimento desses valores. Resumindo, se você fizer um acordo dizendo que você tem 50% da distribuição, você continua refém dele, porque quem delibera sobre a distribuição não é você, é ele. Por isso que você precisa de uma orientação jurídica adequada, estudada caso a caso, para reconhecer os seus direitos e conseguir fazer valer aquilo que é importante para você. Se o seu marido utiliza sócios, laranjas, parentes, enfim, para tentar camuflar e aparentar uma redução com relação ao patrimônio, a distribuição de lucro, etc., isso caracteriza fraude, mas embora seja fraude, é muito comum. É uma estratégia utilizada pelo empresário para tentar diluir esse valor e fazer um repasse. Por exemplo, se seria meio a meio e a outra pessoa ingressa no quadro societário, passa a ser 33% para cada um. Então, em vez de ele repassar 50% para você, ele passa a repassar somente 30%. O empresário, aquele que é o sócio administrador, o majoritário da empresa, ele tem plenas condições, por exemplo, de diluir as suas cotas. Então, essas questões empresariais são complexas e dependem da análise de empresa a empresa para a gente conseguir aferir quais são os seus direitos e poder garantir o mínimo necessário, né, para a sua subsistência e para garantir a sua partilha no futuro. Se você pode, por exemplo, ser expulsa da casa ou ficar sem veículo porque todo esse patrimônio está no nome de uma PJ e nessa PJ você não está incluída nesse contrato ou seu marido, é um risco grande que você corre. Por isso que deixar os bens em nome de terceiros, ainda que seja uma pessoa jurídica, é algo complexo. Se vocês fizerem uma holding patrimonial, fizerem algum movimento para organizar esse patrimônio, é essencial que você participe dessa holding para que você também tenha um percentual, uma cota sobre ela. Porque pensa comigo, se o carro não está no seu nome, está no nome de uma empresa e ele simplesmente pega uma chave reserva, eu já vi várias vezes isso acontecer. Você vai, sei lá, ao supermercado, você para o carro na rua, enfim, ele pega a chave reserva e sai com o carro, você não pode nem dizer que houve um furto, por exemplo, desse veículo, porque na verdade o carro está no nome de uma empresa e a empresa está de posse desse bem. Claro que isso vai caracterizar a violência, enfim, tem outras consequências, mas até que você consiga comprovar isso, você vai ficar a pé. E além de tudo, você não vai ter mobilidade para fazer a venda desse bem, por exemplo, se você quiser levantar algum tipo de capital, porque o bem não está no seu nome. Então, você vai comprovar essa fraude e lá no final do processo, seguramente você vai ter esses bens de volta, o percentual sobre eles. Mas o risco que você corre é enorme quando você não está no contrato social, por exemplo, de uma administradora de patrimônio familiar. Por isso que você precisa ficar muito atento quando você ganha um carro de presente. Olha, eu estou te dando esse carro, mas ele não está no seu nome. Isso não é presente, ok? Não se iluda com isso. Isso é a possibilidade que você tem de usar, de usufruir daquele bem. Mas a titularidade, a propriedade desse bem não está em seu nome, ou seja, você não pode fazer nada em relação a isso. Isso é muito comum porque os homens sustentam que no nome da empresa é melhor por causa das multas, porque daí você não leva os pontos, aí fica mais fácil, ele só paga a multa em dobro e tal. Ou porque ele compra esse veículo como frotista de empresa, então ele tem desconto na aquisição do veículo 0 km, então você também aceita essa ideia. Então veja, você acaba sendo praticamente uma hóspede nessa relação. Enquanto ele quiser e desejar, ele que é o titular da empresa, ele vai
autorizar, permitir que você usufrua dos bens que estão em nome da empresa, quando na verdade, teoricamente, ele lhe deu esses bens. Então você precisa, de fato, se posicionar. É presente, então transfere para o meu nome. Não, mas veja bem, você não tem lastro para ter, então como é que eu faço para ter lastro? Né? Não, mas você é minha dependente. Bom, existem formas de você garantir ter um bem no seu nome, ainda que você não tenha, de fato, recorrência financeira para comprar esse bem. Porque você nem precisa ter, porque você é casada com alguém que tem. Então, o fato de você ser mulher dele já garante que você vai ter acesso a esse patrimônio. Então, você tem sim lastro para justificar a aquisição desse veículo. Então, não seja boba em relação a isso. Presente é presente quando você tem a titularidade do bem. Se você não tem a titularidade, não é presente.